Hoje, a gente vai dar um mergulho em um dos eventos que mais mudaram a história do Ocidente, a Reforma Protestante. Vamos entender como um único documento, mais de 500 anos atrás, deu início a um movimento que redesenhou a fé, a política e toda a sociedade. Bom, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o cenário que preparou o terreno para a mudança. Depois, a faísca que começou tudo. Em seguida, as ideias centrais desse movimento e, por fim, por que tudo isso ainda é relevante hoje. Para entender a explosão que foi a reforma, a gente precisa primeiro voltar no tempo e sentir a pressão que estava no ar na Europa daquela época. Era literalmente um barril de pólvora, só esperando a faísca certa. Então, lá no comecinho do século XVI, a Igreja Católica enfrentava uma baita crise de credibilidade. Tinha um poder político e econômico gigantesco, mas ao mesmo tempo, a corrupção, como a famosa venda de indulgências, era um problema sério. E para completar, a Bíblia era um livro fechado, em latim, longe do povo. E olha, antes de Lutero sequer aparecer, já tinha gente muito corajosa tentando soar o alarme. Nomes como John Wycliffe, Jan Hus, Girolamo Savonarola, todos eles tentaram reformar as coisas e pagaram o preço mais alto por isso. Isso mostra o perigo que era desafiar o sistema naquela época. E enquanto isso acontecia, uma verdadeira tempestade perfeita estava se formando. O Renascimento trouxe de volta o pensamento crítico. A invenção da prensa por Gutenberg fez com que as ideias se espalhassem como fogo. E para completar, tensões políticas e sociais criavam um ambiente perfeito para uma revolução. É nesse cenário todo que a gente chega no momento crucial, na faísca que acendeu o barril de pólvora. E no centro de tudo isso, uma figura, Martinho Lutero. E tudo começou com este número aqui, 95. Mas 95 o que exatamente? Pois é. No dia 31 de outubro de 1517, esse monge, Martinho Lutero, fez uma coisa que na verdade era um convite para um debate acadêmico. Ele pregou uma lista com 95 argumentos, as 95 teses, na porta da igreja. Mal sabia ele que aquele ato mudaria o mundo para sempre. O coração do argumento dele era um desafio direto à venda de indulgências, que eram basicamente certificados de perdão. Para Lutero, a lógica era simples. A salvação vem da fé, não é algo que se possa comprar. E o mais curioso é que a intenção original de Lutero não era quebrar a igreja, criar uma nova religião. Ele queria, na verdade, começar um diálogo para consertar os problemas que ele via de dentro para fora. Só que essa tentativa de diálogo acabou virando um movimento global, um incêndio. Esse movimento todo foi construído sobre 5 ideias centrais, que ficaram conhecidas como os 5 solas. Eles são os pilares da reforma. O primeiro pilar é o sola scriptura, ou seja, somente a escritura. A ideia aqui é bem direta. A Bíblia, e apenas ela, é a autoridade final e inquestionável. Isso significava que nenhuma tradição da igreja, nenhuma decisão de um papa, nada estava acima do que estava escrito na Bíblia. Em segundo lugar, temos o sola fide, que quer dizer somente a fé. Essa ideia foi absolutamente radical para a época. Dizia que ninguém consegue a salvação por ser uma boa pessoa ou por fazer boas obras. A salvação seria alcançada unicamente pela fé. Seguindo essa mesma lógica, vem o terceiro pilar, o sola gratia, somente a graça. Se a salvação não pode ser conquistada, então ela só pode ser um presente. Um presente totalmente de graça que ninguém merece, mas que Deus dá mesmo assim. É um ato puro da graça divina. O quarto pilar concentra tudo em uma única figura, solos Christus, ou somente Cristo. Isso desafiou diretamente a estrutura da igreja da época. Para os reformadores, não era preciso de padres ou santos como intermediários para chegar a Deus. O acesso era direto, e o único mediador era o próprio Cristo. E para fechar, o quinto pilar que dá o propósito para tudo isso, Soli Deo Gloria. E essa ideia é incrível porque ela expande a fé para além dos muros da igreja. O trabalho, a família, a arte, os estudos, tudo, absolutamente tudo na vida deveria ser feito para a glória de Deus. Tá bom, a gente falou de conceitos teológicos de 500 anos atrás. Mas e daí? Por que isso deveria importar para a gente hoje, no meio da correria do século XXI? E é aqui que a coisa fica muito interessante. Cada um desses pilares antigos responde a um desafio bem moderno. No mundo onde cada um tem a sua verdade, o Sola Escritura propõe um padrão. Numa cultura obcecada pelo mérito, o Sola Fide oferece descanso. Contra a cultura do você merece, o Sola Gratia ensina gratidão.
São ideias que continuam muito atuais. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Uma provocação que vem direto do nosso material de análise. Uma questão para a gente refletir sobre o estado das coisas hoje e pensar se a história, quem sabe, um dia, poderia se repetir.